Fui chamada de peso morto enquanto ele me traía. Destruí a vida dele com um único vídeo no trabalho. Me chamo Viviane, tenho 33 anos, e durante muito tempo acreditei que minha vida estava completa. Formada em marketing, morava em Campinas, com André há 7 anos. Para todos que nos conheciam, éramos o casal perfeito. Ele, gerente de TI numa empresa de tecnologia em São Paulo, sempre educado e prestativo em público. Eu, a namorada dedicada que apoiava sua carreira e cuidava da nossa casa. Mas a verdade é que fazia tempo que eu me sentia como um fantasma dentro da minha própria vida. Naquela quinta-feira de março, o céu carregado de Campinas espelhava perfeitamente meu humor. André chegou em casa mais tarde que o usual, com aquela expressão neutra que eu já conhecia bem, nem irritado, nem contente. Apenas vazio. Como foi seu dia? Perguntei, servindo o jantar que havia preparado com carinho, esperando, talvez, despertar nele um sorriso, um elogio, qualquer sinal de que minha existência importava. Ele nem levantou os olhos do celular. Normal. Sentei-me à mesa, observando-o comer em silêncio. Nos últimos meses, nossas conversas haviam se tornado cada vez mais escassas. As viagens a trabalho se multiplicaram. As mensagens no celular eram escondidas com mais cuidado. E o carinho? Bem, o carinho havia desaparecido completamente. André, tentei novamente. Estava pensando em voltar a trabalhar. Tenho uma vaga interessante numa agência aqui em Campinas e... Não. A resposta veio seca, cortante. Ele finalmente me olhou, mas seus olhos continham algo que me fez gelar por dentro. Você não tem experiência suficiente para conseguir algo decente. E quem vai cuidar da casa? Das suas responsabilidades aqui? Senti minha garganta apertar. Mas eu tenho formação, tenho experiência. Viviane, ele interrompeu, colocando o garfo na mesa com um ruído que ecoou pela cozinha silenciosa. Você quer mesmo ter essa conversa? Havia algo na sua voz, um tom que eu nunca havia escutado. Antes. Ou talvez sempre estivesse lá, e eu simplesmente escolhesse não ouvir. Eu só acho que... Você é um peso morto. As palavras saíram da sua boca como uma sentença. Se não fosse por mim, você não seria nada. Você vive na minha casa, come da minha comida, usa o meu dinheiro. E agora quer sair por aí se achando independente? O mundo parou. Literalmente parou. Olhei para ele, esperando ver algum sinal de arrependimento, alguma indicação de que havia falado sem pensar. Mas seus olhos estavam frios, calculistas. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. André. Minha voz saiu como um sussurro. É a verdade, Vivi. E você sabe disso. Ele voltou a comer, como se nada tivesse acontecido. Para de ficar criando fantasias na sua cabeça. Levantei-me da mesa com as pernas trêmulas e me tranquei no banheiro. Olhei para meu reflexo no espelho. Uma mulher de 33 anos com olhos vermelhos e um sorriso que há muito tempo havia se tornado apenas uma máscara. Social. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Mas não foi meu coração que quebrou. Foi a ilusão de que merecia ser tratada como menos do que nada. Passara 7 anos da minha vida acreditando que o amor deveria doer, que relacionamentos sérios exigiam sacrifícios, que ser uma boa namorada significava desaparecer pouco a pouco, até não sobrar nada de mim. Mas enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto, uma fúria diferente começou a crescer no meu peito. Não era a raiva do André. Ainda não. Era a raiva de mim mesma. Por ter permitido. Por ter aceitado. Por ter acreditado nas suas palavras por tanto tempo. Voltei para a sala, onde ele assistia televisão como se nossa conversa na cozinha nunca tivesse acontecido. Vou dormir, disse baixinho. Ele nem respondeu. Deitada na cama que dividíamos, mas que há muito tempo havia deixado de ser nossa, fixei o olhar no teto e prometi a mim mesma. Isso não ia ficar assim. Eu não sabia ainda como, mas sabia que algo havia mudado para sempre naquela noite.
O espelho da minha vida havia se estilhaçado, e pelos pedaços quebrados, finalmente conseguia ver com clareza quem eu realmente era e quem eu poderia me tornar. Os dias seguintes passaram numa névoa estranha. André continuava sua rotina como se nada tivesse acontecido, saindo cedo para São Paulo e voltando tarde, sempre grudado no celular. Era como se ele tivesse jogado uma bomba na nossa sala e simplesmente saído, me deixando para limpar os destroços sozinha. Mas eu não estava limpando. Pela primeira vez em anos estava observando. Começou com pequenos detalhes que sempre estiveram lá, mas que eu preferia ignorar. A forma como ele virava a tela do celular para baixo quando eu chegava perto. As ligações que ele atendia no quintal, falando baixo. As viagens que se tornaram mais frequentes, sempre urgentes, sempre importantes para a carreira. Na segunda-feira seguinte, enquanto arrumava o quarto, encontrei um papel amassado no bolso da calça que ele usara no fim de semana. Um comprovante de jantar para 2 pessoas no shopping Iguatemi, em São Paulo. Num horário em que ele deveria estar trabalhando até tarde, meu coração disparou, mas não de dor, de confirmação. Era quase um alívio descobrir que minha intuição não estava me traindo. Liguei para minha melhor amiga, Renata, que morava em São Paulo. Fazia meses que não conversávamos direito. Vivi! Nossa, que surpresa! Como você está? A voz dela era como um abraço quente. Comecei a chorar antes mesmo de conseguir responder. Rê, eu preciso te contar uma coisa. Contei tudo. As palavras dele, minhas suspeitas, o comprovante. Renata me ouviu em silêncio, e quando terminei, ela suspirou fundo. Vivi, eu vou falar uma coisa que talvez você não queira ouvir, mas precisa ser dita. Sua voz estava séria. Há quanto tempo você não se olha no espelho e gosta do que vê? A pergunta me pegou desprevenida. Como assim? Quando foi a última vez que você fez algo por você? Que saiu com as amigas, que teve um hobby, que sonhou com alguma coisa? Fiquei em silêncio. Não conseguia me lembrar. Ele não começou te diminuindo do dia para a noite, Vivi. Foi aos poucos, e você foi deixando. Era verdade. Aos poucos, havia parado de usar as roupas que gostava porque ele dizia que eram chamativas. Parei de sair com as amigas porque sempre havia algo mais importante em casa. Abandonei meus projetos pessoais porque não davam dinheiro mesmo. Rê, como eu deixei chegar nesse ponto? Porque você amava. Ou achava que amava. Mas amor não. É isso, Vivi. Amor não diminui, não controla, não humilha. Naquela tarde, fiz algo que não fazia há anos. Saí de casa para pensar. Caminhei pelo centro de Campinas, observando as pessoas, as vitrines, a vida acontecendo ao meu redor. Entrei numa livraria e comprei um caderno pequeno, azul marinho, com uma frase na capa. A vida começa onde termina sua zona de conforto. Sentei num café e comecei a escrever. Primeiro, as coisas que não gostava na minha vida. A lista ficou mais longa do que esperava. Depois, comecei outra. As coisas que queria mudar. E, finalmente, uma terceira. As coisas que me faziam feliz. Antes de conhecer André. Marketing digital. Design. Viajar. Conversar com estranhos. Dançar. Quando foi a última vez que dancei? Quando André chegou em casa naquela noite, eu estava cozinhando, mas algo havia mudado. Eu estava diferente. Como foi seu dia? Perguntou, jogando a chave na mesinha da entrada. Produtivo, respondi, sem me virar. E o seu? Como foi a reunião? Houve uma pausa pequena, quase imperceptível. Que reunião? Me virei para ele, segurando a colher de madeira com firmeza. A reunião que te fez chegar às 11 da noite na sexta passada. Seus olhos se estreitaram levemente. Foi longa, questões complexas. Com a Carolina? O nome saiu da minha boca antes que eu pudesse me controlar. Não sabia de onde vinha essa informação, mas a reação dele me disse tudo. Como você... Por que está perguntando isso?
curiosidade. Voltei-me para o fogão, fingindo normalidade enquanto meu coração batia como um tambor. Ele ficou parado na porta da cozinha por alguns segundos que pareceram eternos. Vou tomar banho, disse finalmente. Quando ouvi o chuveiro ligando, respirei, fundo. Minha mão tremia segurando a colher, mas não de medo. Era adrenalina pura. Pela primeira vez em anos, eu não estava sendo passiva. Estava agindo, e isso era apenas o começo. A suspeita sobre Carolina não me saía da cabeça. Durante 3 dias, o nome ecoou na minha mente como um sino desafinado. Quem era ela? Como a conhecia? E principalmente, por que André reagiu daquele jeito quando a mencionei? A resposta veio de forma inesperada. Na quinta-feira, enquanto André estava no banho, seu notebook antigo ligou sozinho na mesa da sala. Ele sempre deixava vários aparelhos ligados, mas raramente usava aquele. Era um modelo mais antigo que mantinha para emergências. A tela piscou com uma notificação de e-mail. Meu coração acelerou. Não era certo, eu sabia. Mas a curiosidade foi mais forte que minha consciência. Aproximei-me devagar, como se o notebook fosse explodir. A conta do Gmail dele estava aberta, com dezenas de e-mails não lidos. Mas um nome repetia-se insistentemente na caixa de entrada. Carolina Mendes. Com mãos trêmulas, cliquei na conversa mais recente. Oi, amor. Já estou com saudades do fim de semana em Santos. Quando você vai conseguir se livrar dela de vez? Meu estômago revirou. Rolei a conversa para cima, vendo meses de mensagens, fotos íntimas, planos de encontros e, principalmente, conversas sobre mim. Ela não suspeita de nada. Continua sendo a mesma idiota submissa de sempre. Coitada. Mas pelo menos facilita. Nossa vida, né? KKK. Carolina, para de falar assim dela. Ela não merece isso. Ai, André, você ainda tem dó? Você mesmo disse que ela é um peso morto. Cada palavra era uma facada. Mas foi quando vi as pastas de arquivos que meu mundo desabou completamente. Havia uma pasta chamada Trabalho Confidencial e outra Gravações Pessoal. Na primeira, encontrei planilhas alteradas, e-mails comprometedores sobre licitações fraudulentas, conversas sobre propinas. André não era apenas um gerente comum. Estava envolvido em um esquema de corrupção na empresa. Na segunda pasta, quase desmaiei. Havia áudios dele humilhando estagiárias, fazendo propostas indecentes para funcionárias mais novas, e até mesmo gravações dele falando sobre como manipular pessoas para conseguir o que queria. Um dos áudios era sobre mim. A Viviane é fácil de controlar. É só diminuir a autoestima dela que ela aceita qualquer coisa. Mulher insegura é mais conveniente. O som da água do chuveiro parando me trouxe de volta à realidade. Rapidamente fotografei tudo com meu celular. Cada conversa, cada planilha, cada áudio. Minhas mãos tremiam tanto que algumas fotos saíram, borradas, mas consegui capturar o essencial. Fechei o notebook e voltei para a cozinha, fingindo que estava preparando um chá. Está tudo bem? André apareceu de roupão, com o cabelo ainda molhado. Claro, respondi, sem conseguir olhar diretamente para ele. Por quê? Você está meio estranha desde segunda. Forcei um sorriso. Deve ser TPM. Ele riu, daquele jeito, condescendente que eu agora conseguia identificar perfeitamente. Mulher. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei no sofá, folheando meu caderno azul, tentando processar tudo o que havia descoberto. Não era apenas traição. Era uma vida inteira construída sobre mentiras e manipulação. Mas junto com a dor, sentia algo novo crescendo dentro de mim. Poder. Pela primeira vez em 7 anos, eu tinha algo que ele não sabia que eu tinha. Informação, provas, controle. Liguei para Renata no dia seguinte. Rê, posso dormir na sua casa este fim de semana? Preciso pensar com clareza. Claro, mas está tudo bem? Está. E pela primeira vez em muito tempo, era verdade. Está tudo começando a ficar bem. Quando André saiu para mais uma de suas viagens de trabalho, que eu agora sabia serem encontros com Carolina, fiz minhas malas. Mas não estava fugindo.
estava me preparando para a guerra. No ônibus para São Paulo, olhei pela janela, as cidades passando, e senti algo que não sentia há anos: esperança. O caderno azul estava na minha bolsa, junto com meu celular cheio de evidências. André achava que me conhecia. Achava que eu era previsível, controlável, inofensiva. Ele estava prestes a descobrir como estava errado. O apartamento da Renata em Vila Madalena tinha uma energia que eu havia esquecido que existia. Plantas nas janelas, livros espalhados, fotografias de viagens grudadas na geladeira. Vida real acontecendo em cada canto. Vivi, você parece diferente, disse ela, me servindo um café forte enquanto eu organizava todas as evidências na mesa da cozinha. Estou diferente. Mostrei a ela as fotos das conversas, os áudios, as planilhas. Rê, eu encontrei muito mais do que uma traição. Ela ouviu, tudo em silêncio, os olhos se arregalando a cada nova revelação. Quando terminei, ela estava pálida. Meu Deus, Vivi, isso é crime. Ele pode ser preso. Eu sei. Minha voz estava calma, decidida. E vai ser. Passei o fim de semana planejando. Não era só sobre me vingar. Era sobre justiça. Para mim, para as estagiárias que ele humilhou, para os funcionários honestos que foram prejudicados pelos esquemas dele. Na segunda-feira, liguei para o departamento de recursos humanos da empresa dele e marquei uma reunião com a diretora, doutora Amanda Cunha. Disse que tinha informações importantes sobre irregularidades internas. Na terça, estava sentada numa sala de reuniões no 15º andar de um prédio comercial na Faria Lima, de frente para uma mulher séria de uns 50 anos, que me olhava com curiosidade profissional. Senhora Viviane, a senhora disse ter informações sobre irregularidades. De que tipo? Respirei fundo e abri meu notebook. Corrupção, assédio e fraude documental, envolvendo o gerente André Santos. Passei as próximas 2 horas mostrando cada evidência. Doutora Amanda fez anotações meticulosas, pediu cópias de tudo e chamou o departamento jurídico da empresa. Senhora Viviane, disse ela finalmente, estas são acusações muito graves. Vamos abrir uma sindicância imediata. Sr. André será afastado hoje mesmo, pending investigation. Quando saí daquele prédio, senti algo que não sentia há anos, orgulho de mim mesma. O telefone tocou quando eu estava no metrô voltando para Campinas. Viviane, onde você está? A voz do André estava alterada, nervosa. Voltando de São Paulo. Por quê? Me ligaram do trabalho. Disseram que há uma investigação interna e que fui afastado temporariamente. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Meu coração batia forte, mas minha voz saiu firme. Por que eu saberia? Viviane... Havia algo perigoso no tom dele agora. Se você fez alguma coisa... André, interrompi. Vou chegar em casa em 2 horas. A gente conversa lá. Desliguei o telefone e olhei meu reflexo na janela do trem. A mulher que me olhava de volta não era mais a mesma que aceita ser chamada, de peso morto. Quando cheguei em casa, ele estava me esperando na sala, caminhando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Você me denunciou, disse assim que abri a porta. Não era pergunta. Denunciei um criminoso, respondi, largando a bolsa e encarando-o pela primeira vez em 7 anos sem desviar o olhar. Você não entende nada! Ele gritou, o rosto vermelho de raiva. Você destruiu minha carreira, nossa vida! Nossa vida! Comecei a rir, e o som ecoou pela sala. André, que vida! Aquela em que você me chama de peso morto? Em que me trai com uma garota que ri de mim pelas suas costas? Em que você grava conversas humilhando outras mulheres? Ele ficou pálido. Como você... Eu sei de tudo. Tirei meu celular e mostrei uma das fotos das conversas dele com Carolina. Cada mensagem, cada áudio, cada planilha falsificada. Por um momento, ele pareceu um homem derrotado. Depois, algo perigoso brilhou nos olhos dele. Você não pode fazer isso comigo. Eu te amo. Não, disse baixinho,
mas com uma firmeza que me surpreendeu. Você nunca me amou. Você amava me controlar. Viviane, para com isso. Você está sendo histérica. Olhei para ele. Realmente olhei. E vi claramente pela primeira vez em 7 anos um homem pequeno, assustado, que usava manipulação porque não tinha substância real. Vou embora, André. Hoje. Você não vai a lugar nenhum. Vou sim. Peguei meu caderno azul em cima da mesa e o abracei contra o peito. E sabe por quê? Porque finalmente lembrei quem eu sou. 2 meses depois, estava sentada numa cafeteria em Florianópolis, com vista para a Lagoa da Conceição. O sol de outubro pintava tudo de dourado, e eu mal conseguia acreditar que aquela era a minha nova realidade. A mudança para Santa Catarina não foi planejada. Aconteceu quando Renata me contou sobre uma vaga numa startup de marketing digital que estava procurando alguém com minha experiência. É em Floripa, disse ela. Lugar perfeito para recomeçar. Ela estava certa. André foi demitido por justa causa 1 semana após nossa última conversa. A investigação revelou esquemas ainda mais complexos do que eu imaginava, envolvendo mais de R$200 mil em irregularidades. Carolina também foi afastada da empresa. Descobriram que ela estava ciente de tudo e até ajudou a falsificar alguns documentos. O caso virou até fofoca no LinkedIn. Vi várias pessoas comentando sobre aquele gerente da empresa de tecnologia que foi demitido por corrupção. Alguns tentaram defender André, dizendo que ele era um cara legal, pai de família. Eu ri. Se eles soubessem a verdade, não senti prazer vendo a carreira dele desmoronar. Senti justiça. Há uma diferença sutil, mas importante. Vivi? A voz me tirou dos pensamentos. Era Lucas, meu novo colega de trabalho, segurando 2 cafés. Posso sentar? Claro. Sorri, fechando o caderno azul, onde estava anotando ideias para nossa nova campanha. Lucas era tudo o que André não era. Gentil sem ser condescendente, inteligente sem ser arrogante, interessado nas minhas opiniões de verdade. Não estava procurando nada romântico. Ainda não. Mas era reconfortante descobrir que existiam homens que conversavam comigo sem tentar me diminuir. Como está se adaptando à Floripa? Perguntou, acomodando-se na cadeira. Melhor do que esperava. Olhei pela janela, vendo as pessoas caminhando pela orla. É engraçado como a gente se acostuma a viver pequeno, né? Eu estava tão acostumada a me sentir insignificante que esqueci como é ter projetos próprios, objetivos, sonhos. E agora? Agora estou fazendo curso de UX Design nas horas vagas. Acabei de me inscrever num grupo de dança. E ontem consegui minha primeira cliente freelancer. Ri, ainda surpresa comigo mesma. 3 meses atrás, eu nem conseguia sair de casa sem pedir permissão. Lucas me olhou com admiração genuína. Você é inspiradora, sabia? Não, respondi pensativa. Eu sou só uma mulher que finalmente parou de aceitar migalhas quando merecia o banquete inteiro. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Renata. Viu as notícias? André tentou se candidatar a uma vaga em outra empresa, mas a referência negativa da antiga empresa pesou. Está desempregado há 2 meses. Respirei fundo e digitei de volta. Que ele encontre um emprego honesto e aprenda alguma coisa com isso. E era verdade. Não queria André destruído para sempre. Queria que ele crescesse, que se tornasse uma pessoa melhor. Mas isso não era mais responsabilidade minha. Guardei o celular e abri novamente meu caderno azul. Nas primeiras páginas, ainda estavam as listas que fiz naquele café em Campinas meses atrás. Na última página, comecei uma nova lista. Coisas que quero conquistar em 2024. Aprender surf. Viajar sozinha para o Chile. Abrir minha própria agência. Dançar sem medo de julgamento. Lucas espiou por cima do ombro. Posso dar uma sugestão? Pode. Perdoar. A si mesma. Olhei para ele, surpresa. Como assim? Você se culpa por ter demorado para sair daquela situação. Vejo nos seus olhos. Ele sorriu gentilmente. Mas você saiu. E isso é o que importa.
Peguei a caneta e acrescentei à lista. Perdoar a Viviane de 33 anos que aceitou menos do que merecia e agradecer a Viviane de 34 anos que teve coragem de mudar tudo. Quando o sol começou a se pôr sobre a lagoa, fechei o caderno e sorri. A pior traição não foi André me trair. Foi eu trair a mim mesma por tanto tempo, aceitando tão pouco. Mas essa história tinha acabado, e uma nova estava apenas começando. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.